tá bom? Então vamos nós. Súmula 588 do STJ diz o seguinte: a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Bom, no primeiro momento, você já deve ter desconfiado, você deve ter falado assim, ué, mas qual foi o motivo pelo qual o STJ quis editar essa súmula 588? Porque o próprio artigo 44 do Código Penal, ele proíbe que você tenha a substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça. Então, antes de mais nada, nos resta a fazer, primeiro, uma análise dos requisitos para a concessão da substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos e após realizada essa análise, a gente vai ver a razão de ser da edição dessa súmula, tá certo? Bom, em primeiro lugar, as penas restritivas de direitos, elas entram, segundo o artigo 32 do Código Penal, como uma modalidade de penalidade principal. Ou seja, ela entra no âmbito das espécies de penalidades previstas pelo legislador no Código Penal. O artigo 32 estabelece que são espécies de pena. A linha A, privativa de liberdade. B, restritiva de direitos. C, pena de multa. Então, nós sabemos que existem 3 espécies de penas privativas de liberdade. Ou 3 espécies de penas principais. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos e pena de multa. Pois bem, quando nós falamos da pena restritiva de direitos, as penas restritivas de direitos são as conhecidas também como sendo penas alternativas. E por quê? Qual o objetivo, qual é a razão de ser das penas restritivas de direitos? O objetivo é evitar um encarceramento desnecessário. Então, as penas restritivas de direitos, elas têm por objetivo evitar que o indivíduo ele se recolha ao cárcere quando você tem uma quantidade de pena muito baixa. Essa situação, ela se adequa ao que estabelece o artigo 59 do Código Penal. O que define o artigo 59 do Código Penal? O artigo 59 define que o juiz, atendendo à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias do crime, consequências do crime, comportamento da vítima, vai aplicar a pena base, que deve ser necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime. Pois bem, quando ele fala no âmbito da aplicação da pena, o legislador ele é muito claro ao mencionar que a pena criminal ela deve ser, sim, uma pena necessária e suficiente para prevenção e reprovação do crime. Não faz sentido a gente colocar uma pena para aquele indivíduo que seja uma pena necessariamente desproporcional. Não faz sentido a gente colocar uma pena para esse indivíduo que ele venha a cumprir que não tenha guardadas as devidas proporções estabelecidas no âmbito da proporção da infração que ele cometeu. Pois bem, dentro desse raciocínio, a gente tem então as penas alternativas. As penas alternativas, na verdade, elas definem pra gente uma alternativa ao cárcere. Significa dizer que em certas infrações de pequena proporção, essas infrações elas não merecem um encarceramento. Nesse caso, o legislador, então, no artigo 43, trouxe as espécies de penas restritivas de direitos. O artigo 43, então, ele vai trazer um rol exaustivo, exceto, e é claro que nós temos sempre uma exceção, aquilo que está previsto lá no âmbito da lei de drogas. No âmbito do artigo 43,
eu vou ter, então, enumeradas as espécies de penas restritivas de direitos. O artigo 43, então, ele vai trazer no inciso 1 a prestação pecuniária, cuja definição vai estar no artigo 45, parágrafo 1º, e no artigo 45, parágrafo 2º. O inciso 2 vai trazer a perda de bens e valores, que vai ter previsão no artigo 45, parágrafo 3º. O inciso 4 traz a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. Previsão essa no artigo 46. O inciso 5 vai trazer a interdição temporária de direitos. Essa previsão está lá no artigo 47. E o inciso 6, a limitação de fim de semana, cuja previsão encontra-se no artigo 48. Pois bem, essas são as modalidades de penas restritivas de direitos. E o artigo 44 já estabelece para a gente as características das penas restritivas de direitos. O artigo 44 ele vai trazer para a gente que as penas restritivas de direitos elas são autônomas e substitutivas. Elas são dotadas de autonomia porque elas subsistem independentemente da necessidade da previsão de uma pena privativa de liberdade. Via de regra, ela é substitutiva. Quando eu digo via de regra, ela é substitutiva, o que eu quero dizer? O magistrado, ele deve realizar a aplicação da pena privativa de liberdade e ao final, quando ele realizar a aplicação da pena privativa de liberdade, ele vai proceder à substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então, ele realiza a dosimetria da pena e, ao final, ele vai verificar se estão preenchidos os requisitos da substituição. Excepcionalmente, a pena restritiva de direitos, ela vai aparecer como uma penalidade principal. Essa exceção está no artigo 28 da Lei 11.343, que diz respeito ao uso das drogas. Então, ali, a pena restritiva de direitos, ela vai ser dotada de autonomia e ela aparecerá como uma penalidade principal, porque ela vai aparecer no próprio tipo penal. Ela vai aparecer prevista ali como uma penalidade principal. Nas demais situações, ela aparecerá como restritiva, como substitutiva, ou seja, o juiz aplica a pena privativa de liberdade e verifica se são cabíveis os requisitos da sua substituição. Uma vez preenchidos os requisitos da substituição, o juiz vai lá e ele vai proceder à substituição. Por isso, a substitutividade. Os requisitos da substituição, eles se encontram no artigo 44. E o entendimento predominante é no sentido de que, uma vez preenchidos esses requisitos, é direito subjetivo do réu a substituição. Então, se preenchidos os requisitos de caráter objetivo e subjetivo do artigo 44, cabe ao magistrado proceder à substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Os requisitos do 44 se dividem em requisitos objetivos, ou seja, aqueles que são aferíveis de plano, e subjetivos, que vão levar em consideração a pessoa do réu. O 44, inciso 1, então, ele vai trazer requisitos objetivos. Ele deve ser analisado em duas partes. Então, primeiro cuidado que você vai ter que tomar com relação ao artigo 44 é a sua análise em duas partes. Ou seja, a primeira parte do artigo 44, você vai analisar levando em consideração os crimes dolosos. A segunda parte do artigo 44, ela é dedicada aos crimes culposos. O 44, então, inciso 1, ele vai dizer o seguinte: em se tratando de crimes dolosos, o crime deve ter uma pena aplicada igual ou inferior a 4 anos. Então,
Primeiro requisito, pena aplicada igual ou inferior a 4 anos. Segundo requisito, o crime não pode ter sido cometido mediante violência ou ameaça à pessoa. Essa regra, ela é para crimes dolosos. Então, o 44.1, primeira parte, vai definir para você, em primeiro lugar, crimes com pena aplicada igual ou inferior a 4 anos. E o segundo requisito, crimes cuja pena seja, nesse caso, o crime não pode ter sido cometido mediante violência ou ameaça. A segunda parte do artigo 44 permite a substituição por qualquer que seja a quantidade de pena se o crime for culposo. Então, por exemplo, num crime de homicídio na direção de veículo automotor, um crime de homicídio cometido na direção de veículo automotor, não importa a quantidade de pena, vai ser cabível a substituição. Então, primeiro lugar, você vai dividir o seu artigo 44, inciso 1, em duas partes. A primeira parte do 44, inciso 1, você vai ver que o crime cometido sem emprego de violência ou ameaça à pessoa e o crime com pena igual ou inferior a 4 anos, pena essa aplicada pelo juiz e não a pena abstrata prevista pelo legislador, cabe a substituição. Segundo requisito, qualquer que seja a pena se o crime cometido for a título de culpa. Perfeito. Nesse caso, você já deve estar se perguntando assim, mas para que essa súmula existe? Porque o próprio 44, inciso 1, ele prevê que o crime não pode ser cometido mediante violência ou ameaça à pessoa. Mas por que isso? Por que então essa súmula? Repara que se você for olhar na fundamentação do STJ ao editar essa súmula, o STJ, quando editou a súmula, ele diz que a vedação está no 44.1 e por isso não vai acontecer. Mas existe uma razão histórica que você pode ser perguntado com relação a isso. Que razão é essa? Repara só, muito se questiona com relação aos crimes de competência do juizado especial. Então, muita gente questiona no caso dos crimes de competência dos juizados especiais. Por que as pessoas questionam quanto a isso? Porque as pessoas, elas falam isso. Porque, veja, os crimes de competência do juizado especial, eles permitem a incidência das medidas despenalizadoras da Lei 9.099. As medidas despenalizadoras são 4. Composição de danos civis, transação penal, suspensão condicional do processo e a representação nos crimes de lesão corporal leve e lesão culposa. Então, a gente vai ter 4 medidas despenalizadoras previstas no âmbito da Lei 9.099. E a gente sabe que são consideradas infrações de menor potencial ofensivo crimes com pena máxima igual ou inferior a 2 anos e qualquer contravenção penal. Nesse caso, a gente sabe que essas infrações, elas são de competência do juizado. E a Lei 9.099, ela não fez qualquer restrição se o crime venha a ser cometido mediante violência ou ameaça. O critério para eu definir a competência do GCRIM e receber a possibilidade das medidas despenalizadoras, na verdade, é um critério puramente quantitativo. Pois bem, em virtude disso, muitos começaram a sustentar, então, que não fazia muito sentido essa redação do 44 restringir todo e qualquer crime cometido mediante violência ou ameaça à pessoa. Então, começaram a sustentar o seguinte: olha, o crime cometido mediante violência ou ameaça à pessoa, ele vai caber a substituição desde que cabível a medida despenalizadora. Então, se aquele crime comportar uma medida despenalizadora, seria sim cabível a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque quem pode o mais, logicamente, pode o menos. Pensa comigo,
Se aquele indivíduo, naquela circunstância, foi lá, praticou uma determinada infração, então o indivíduo praticou uma certa infração penal. Quando ele pratica aquela infração, ele permite que ele tenha a chance de que ele sequer seja processado ou sequer tenha contra ele uma sentença condenatória transitada em julgado. Nesse caso, não faz sentido que, no caso de uma sentença, eu não tenha a possibilidade de substituição. Pois bem, é claro que isso é uma postura controvertida, porque muitos autores falam o seguinte: olha, a substituição ela é incabível. Por quê? Porque se o crime for cometido mediante violência ou ameaça à pessoa, uma vez sentenciado, ainda que esse crime seja de competência do GCRIM, o regime inicial de cumprimento de pena seria o aberto. O indivíduo teria, então, um regime prisional aberto. E ele não teria e não faria jus à substituição. Ele cumpriria a pena dele em regime aberto. Pois bem, nesse caso, muitos, então, mencionavam a possibilidade face à incidência das medidas despenalizadoras, sendo essa a corrente majoritária. Então, repetindo, apesar de eu ter uma controvérsia doutrinária com relação a isso, a corrente majoritária sustenta que eu vou fazer uma suspensão, eu vou permitir a substituição se o crime, mesmo cometido mediante violência ou ameaça à pessoa, ele for de competência do GCRIM, se ele comportar alguma medida despenalizadora. Então, não faz sentido eu obstar a substituição. Pois bem, em virtude disso, começou-se a permitir a ocorrência da substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, por exemplo, em crimes de ameaça. Por exemplo, em crimes de lesão corporal de natureza leve. Eles são de competência do juizado, mas eles comportam uma medida despenalizadora. Daí, então, o STJ ter editado a súmula 588. Por quê? Porque a súmula 588, ela diz o seguinte: um crime cometido mediante violência ou grave ameaça, no caso de violência doméstica contra a mulher, eu não tenho a substituição. E sabe por quê? Não é só por causa do 44. O 44 do Código Penal, ele de fato ele proíbe. Mas esse crime é de competência do juizado? Não é. Ele não é de competência do juizado porque o 41 da Lei 11.340 proíbe que em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, você venha, nesse caso, a ter a incidência da Lei 9.099. Então, não posso ter nenhuma medida despenalizadora no que diz respeito aos crimes cometidos mediante violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa, então, é a razão de ser da súmula 588. Então, claro que o 44 proíbe, mas ainda que eu leve em consideração esse contexto todo que vem autorizar nos crimes de competência do juizado, ainda que eu leve isso em consideração, veja, nesse caso, comporta a substituição? Não. Por quê? Porque ele também não seria de competência do juizado. Então, vale a vedação do 44, inciso 1. Bom, a gente tem outros requisitos que têm que ser observados. Outro requisito que a gente deve observar é o artigo 44, inciso 2. Ou seja, ele fala que o agente não pode ser reincidente em crime doloso. Só que o 44, inciso 2, ele deve ser estudado junto com o 44, parágrafo 3º do Código Penal. Por quê? O 44, parágrafo 3º do Código Penal, ele vai definir para você o quê? Ele vai definir que ele não pode ser reincidente específico. Então, não é só o reincidente em crime doloso que não faz jus à substituição. O reincidente específico em crime doloso que não fará jus à substituição.
Então, o requisito subjetivo que a gente vai ter, na verdade, é o que diz respeito ao 44, inciso 2, combinado com o parágrafo 3º. Pois bem, e o inciso 3, ele traz um princípio. Que princípio é esse? Aquele que nós já mencionamos no início desse vídeo. Ou seja, o princípio da suficiência. O que é o princípio da suficiência? Aquela pena, ela deve ser adequada e suficiente para estabelecer a sanção penal. Aquela pena, ela deve ser adequada e suficiente para atingir as suas finalidades. Do contrário, eu não posso fazer a substituição. Então pode acontecer do indivíduo ser reincidente. Mas se for indicada e cabível a substituição, ou seja, o indivíduo, quando o juiz fixou a pena dele, fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, a primeira fase da aplicação da pena, a pena ficou no mínimo legal, nesse caso, você deve então analisar que nessa circunstância, o artigo 59, ele atendeu à suficiência. Seria suficiente aquela pena restritiva de direitos para o indivíduo? Eu entendo que sim. Então, sendo suficiente a pena restritiva de direitos para aquele indivíduo, comporta, nesse caso, a substituição, mesmo ele sendo reincidente. Então, os 3 requisitos, eles têm que ser observados. Pois bem, a gente ainda tem que lembrar que, no âmbito da pena restritiva de direitos, qualquer coisa que venha a proibir a sua substituição, levando em consideração a gravidade abstrata do delito, é inconstitucional. E assim foi com o artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343. Então, lá na Lei de Drogas, houve, em se tratando de tráfico privilegiado, em que houve o cancelamento da súmula 512, que reconhecia que era um crime hediondo. Hoje a gente sabe que tanto pelo STJ quanto pelo STF, isso não é considerado um crime hediondo. Quando ele trazia a expressão vedada a substituição por pena restritiva de direitos, ao trazer essa vedação, houve a declaração de inconstitucionalidade com base no princípio da individualização das penas. Por quê? Porque eu estaria trazendo uma privação, uma restrição à liberdade, que é um direito fundamental. Essa regra, ela deve ser observada levando em consideração o caso concreto em si. E nunca, jamais, levando em consideração a pena abstrata, tá? Então, nesse caso, a gente tem que lembrar a inconstitucionalidade da restrição, da substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, levando em consideração a gravidade abstrata do delito. Tá certo? Bom, tomara que esse meu palpite caia na sua prova. Isso daí é uma questão bastante interessante, não com relação apenas à vedação trazida pela súmula 588, mas com relação a todo o histórico. Por quê? Porque se você tiver que dissertar com relação a isso, você já sabe que, nesse caso, o que levou, então, à edição dessa súmula. Um beijo muito grande para você e até o próximo vídeo.